Sempre que a paz na Terra está ameaçada por forças malignas, Athena reencarna, acompanhada de seu exército de cavaleiros composto por 88 guerreiros que, através do cosmo, conseguem criar crateras no chão e realizar inúmeros milagres. No topo dos 88 cavaleiros está a elite do exército de Athena, os Cavaleiros de Ouro. Hoje irei ranquear os 12 Cavaleiros de Ouro a serviço de Saori Kido, a Athena do século XX. Fala galera, meu nome é Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. E pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, causador de guerra dentro do fandom de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, o ranking dos Cavaleiros de Ouro do mais fraco para o mais forte. Então já lança aquela explosão galáctica no botão do like. E se você acabou de cair de paraquedas por aqui, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, vem se unir à nossa guilda. Vai ser um prazer ter você como parte da família Cavaleiro Nerd. E pessoal, antes de mais nada, eu preciso deixar claro que esse ranking é apenas a minha opinião. Os Cavaleiros de Ouro raramente tiveram algum embate que a gente pode realmente considerar para cravar algum ranking. Afinal, eles não eram o foco da obra, mas sim os Cavaleiros de Bronze. E a propósito, se você quiser que eu faça um ranking do mais fraco para o mais forte dos Cavaleiros de Bronze, deixa aí nos comentários que quem sabe eu faça também. Enfim, eu tomo esse cuidado de falar que é apenas a minha opinião, porque tem um outro vídeo sobre Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal, bem polêmico também, que tem comentários lá do pessoal querendo fazer com que eu mude de opinião. Tem gente que coloca até trechos em japonês do mangá querendo que eu mude de opinião. Galera, esse vídeo não é para fazer você mudar de opinião. É apenas para a gente conversar a respeito de um tema que a gente gosta e eu vou dar a minha opinião e os comentários estão livres aí para você dar a sua opinião também. E dito isso, vamos logo para o nosso ranking. Em 12º lugar, a Ioria de Leão, porque eu já quero começar causando uma guerra, né? Eu sei que muita gente tem o Ioria como preferido e ele é o meu terceiro Cavaleiro de Ouro favorito. Mas quando eu analiso a versatilidade do Ioria, eu só consigo colocá-lo na última posição. A Ioria não mostrou feitos com habilidades psíquicas ou telecinéticas, nenhum tipo de poder espiritual, e seus golpes são pouco versáteis. Ele possui o Relâmpago de Plasma, que são socos na velocidade da luz, e o Cápsula do Poder, um soco na velocidade da luz. É basicamente uma versão dos Meteoros de Pégaso e do Cometa de Pégaso na velocidade da luz. Vale lembrar que todos os Cavaleiros de Ouro possuem a velocidade da luz. Eu preciso deixar claro que o fato de eu estar colocando o Ioria em último lugar numa análise técnica não quer dizer que dentro da obra, em um contexto, ele vá perder para qualquer outro Cavaleiro de Ouro. Como eu já falei, eu estou analisando tecnicamente. Dependendo do contexto, o Ioria, na maioria das vezes, poderia ganhar de alguns dos cavaleiros que vão aparecer aqui na frente dele. Em 11º lugar, Aldebaran de Touro. Sim, o nosso representante brasileiro fica acima do Ioria, porque ao contrário do Leão, que não possui nenhuma qualidade que lhe dê alguma fama entre os dourados, Aldebaran é aquele que possui a maior força física dos Cavaleiros de Ouro. Ele também possui a velocidade da luz e em um embate de força por si só, ele venceria a Ioria com golpes mais destrutivos, sem falar que Aldebaran possui a técnica do grande chifre. E sim, ele possivelmente é menos versátil do que o Ioria, porque canonicamente ele só possui uma técnica, mas nenhuma das técnicas do Ioria faz frente ao grande chifre no que se refere à destruição. Não há muito o que falar do Aldebaran, então vamos para o próximo. Em 10º lugar, Máscara da Morte de Câncer. E esse talvez seja uma unanimidade entre os fãs de Cavaleiros. Muitos o colocam em último lugar e eu os entendo. Porém, para mim, ele fica acima dos dois já mencionados, porque sua técnica é absurda. O Ondas do Inferno é um poder espiritual que o coloca em uma prateleira acima dos que só se valem da força física. Sendo um Cavaleiro de Ouro, ele também possui a velocidade da luz e pode enviar a alma do seu oponente para a colina do Yomotsu, deixando seu corpo vulnerável. O problema do Máscara da Morte é que ele é muito burro. Zero estrategista, emocionado, arrogante, parece ser aquele cara que sempre age sem pensar, o que o faz apanhar para todo mundo, inclusive pro Seiya
um cavaleiro de bronze. Se o Máscara da Morte fosse mais inteligente e um pouco mais estrategista, ele com certeza subiria mais umas 3 colocações nesse ranking por causa da sua técnica. Mas sendo burro como é, ele provavelmente seria um dos que eu falei, que apanhariam pro Ayora e pro Aldebaran, mesmo que eu tenha colocado ele acima deles. Em nono lugar, Afrodite de Peixes. E aqui está um dos cavaleiros mais versáteis dos dourados. Afrodite possui uma variedade absurda de técnicas envolvendo rosas, sendo cada um desses golpes extremamente letais, e é somente por isso que ele está acima dos demais. Porém, ele cai no mesmo problema do Máscara da Morte. Afrodite é arrogante, subestima seus oponentes e o seu próprio ego o cega. Albáfica, por exemplo, mostrou em The Lost Canvas o que um cavaleiro inteligente e com propósitos justos pode fazer munido dessas habilidades. Além do mais, Afrodite foi pouco aproveitado. E vamos ser sinceros, na luta contra Shun, o Cavaleiro de Bronze mostrou que estava no nível equiparado ao Dourado, não o derrotando mais cedo por ser um pacifista, mas depois que usou a sua técnica Tempestade Nebulosa, derrotou até que de forma bem rápida o Cavaleiro de Peixes. Em oitavo lugar, Shura de Capricórnio. Shura está nessa posição porque consegue rivalizar e até superar cavaleiros que só possuem ataques físicos que já passaram por essa lista. Imagine um soco na velocidade da luz contra uma espada na velocidade da luz, ainda mais sendo a espada que corta tudo. Shura também se mostra mais estrategista e um melhor guerreiro que Máscara da Morte e Afrodite, uma vez que esses dois perderam para Cavaleiros de Bronze e Shura não foi de fato vencido. Ele mesmo diz que poderia escapar da técnica do Shiryu, o último dragão, por conta da sua armadura. Mas ele preferiu vestir Shiryu com sua armadura de Capricórnio para salvar o dragão, sacrificando sua vida no processo. Em sétimo lugar, Miro de Escorpião. Sim, um dos cavaleiros mais subestimados, porém, aquele que tem uma técnica indefensável. E se você observar, ninguém jamais desviou, canonicamente, da agulha escarlate. Miro é muito versátil, tendo 14 agulhas a serem lançadas, podendo ser feito de uma vez ou separadamente, finalizando com a 15ª, Antares. Suas agulhas são letais, atingindo diretamente o sistema nervoso. Miro também tem a restrição, que paralisa seu adversário, o deixando vulnerável, o que somado às suas agulhas, dá a ele um combo de ataque perfeito. Vale também lembrar que Miro não foi derrotado nas 12 casas. Na verdade, ele foi o único cavaleiro de ouro que saiu totalmente ileso de sua batalha contra um cavaleiro de bronze, no caso, Yoga. Muito porque Yoga ainda não tinha tido um bom desenvolvimento até então, porque esse desenvolvimento aconteceria com o cavaleiro apenas em sua luta contra seu mestre, Camus de Aquário. E por falar em Camus, em sexto lugar, Camus de Aquário. Embora não tenha dominado o zero absoluto, ele talvez seja o cavaleiro mais analítico dentre todos os dourados. Sua frieza é o total oposto do que falei sobre Máscara da Morte, e isso o faz dominar suas emoções para que elas não o atrapalhem em combate. Camus não atinge o zero absoluto por conta de uns 3 graus negativos, ou seja, seu ar frio e golpes congelantes são muito altos ou muito baixos. São muito poderosos. Não congelam a armadura de ouro, mas usando de estratégia é o suficiente para retardar movimentos e até derrotar alguns dos dourados. Em quinto lugar, Mu de Ares. Aqui o nível de poder é outro. A melhor telecinese do santuário, poderes psíquicos, técnicas de ataque altamente destrutivas e uma defesa absoluta. Esse é o combo perfeito que poderia colocar Mu de Ares até em primeiro lugar, caso ele fosse um pouco mais maduro e experiente em batalhas. Embora seja muito sábio, a sua juventude pode fazê-lo ser um pouco emocional demais, como foi em sua luta contra o trio de renegados, Saga, Camus e Shura, ou contra o seu mestre, Xion de Ares. Eu acredito que se Mu tivesse tido mais tempo de vida, ele poderia ter amadurecido mais, se tornado mais estrategista, mais experiente, e assim ele poderia ocupar o primeiro ou o segundo lugar dentre os cavaleiros mais fortes. Em quarto lugar, Aioros de Sagitário. Calma, calma, calma. Eu sei que muitos de vocês o colocariam mais acima desse ranking, talvez até em primeiro. Mas eu o coloco aqui simplesmente por falta de feitos de poder demonstrados canonicamente. Eu estou colocando ele em quarto lugar por causa das menções que são feitas sobre o seu poder estarem próximos aos de Saga, e por ser escolhido como mestre do santuário.
Se não fosse isso, ele seria o último. Ser considerado o segundo Cavaleiro de Ouro mais forte numa época onde todos os outros, além de Saga, tinham entre 8 e 10 anos, não é muita coisa. Aioros, infelizmente, foi um personagem regado a falácias do próprio autor. É sim um personagem muito interessante, mas não no que se refere a feitos em batalha. E agora, o nosso pódio. Em terceiro lugar, Doku de Libra, que é o nosso top 3 por seu grande poder de ataque destrutivo com o Cólera dos 100 Dragões, que foi capaz de rivalizar com uma revolução estelar de Xion, que supõe-se ser maior que a de Mu, que por sua vez subjugou 2 Cavaleiros de Ouro juntos. E também devemos levar em conta a grande experiência de vida, sabedoria, conhecimento de batalha que Doku adquiriu ao longo de mais de 200 anos de vida. Doku também é o detentor de todo o armamento disponibilizado pela armadura de Libra, que são armas que desferem ataques mais destrutivos que os ataques de mãos nuas de todos os Cavaleiros de Ouro. Vale lembrar que quando os golpes dos Cavaleiros de Ouro não surtiram efeito contra o Muro das Lamentações, todos os Dourados cogitaram que as armas sim destruiriam, confirmando que eles sabiam que as armas de Libra sim tinham um poder acima do poder deles mesmos. Então, Doku, possuindo todas essas armas e a autoridade para liberar o seu uso, poderia ser altamente destrutivo contando com todo esse arsenal. E nos nossos primeiro e segundo lugar ficam eles, os santos guerreiros mais poderosos a serviço de Atena, Saga de Gêmeos e Shaka de Virgem. Galera, sério, qualquer um desses dois que você quiser colocar em primeiro e em segundo lugar fará sentido, porque os dois são muito poderosos. Saga de Gêmeos é muito poderoso e Shaka de Virgem também é muito poderoso. Na minha opinião pessoal, eu prefiro colocar o Shaka de Virgem em primeiro lugar e o Saga de Gêmeos em segundo lugar, mas se você quiser fazer o oposto, faça o oposto porque também fará sentido. Ambos são muito poderosos. Os argumentos para validar a minha opinião sobre Shaka ser o primeiro, eu vou deixar nesse vídeo aqui que já está gravado, vou deixar no card aqui para você clicar e assistir lá para você ver se você concorda comigo ou não. Na minha cabeça não faz sentido falar os mesmos argumentos aqui em outro vídeo, sendo que já tem um prontinho lá para você ver. Se eu fosse argumentar aqui, eu só ia acabar fazendo com que esse vídeo ficasse ainda mais longo, desnecessariamente, porque eu já tenho um vídeo no canal falando exatamente sobre esses dois personagens. Então, pessoal, esse foi o meu ranking dos Cavaleiros de Ouro, do mais fraco para o mais poderoso. Lembrando que essa é somente a minha opinião. Eu já assisti o anime inteiro, eu já li todos os mangás de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. Então, essa é a opinião que eu tive lendo o mangá e assistindo o anime. Então, deixa a sua opinião aí sem querer mudar a minha opinião. Essa é a minha opinião e vai ser sempre a minha opinião. Então deixa a sua aí de forma educada, eu não vou desrespeitar você, assim como eu também não quero ser desrespeitado, mas vamos conversar sobre esse ranking, sobre quem é que você acha o mais forte, quem que você acha o mais fraco. Não acho o Aioria tecnicamente o mais fraco? Então comenta aí, na sua opinião, qual é o cavaleiro que realmente estaria em último lugar, em primeiro lugar, no meio. Vamos trocar essa ideia, beleza? Faz o seguinte, deixa aí nos comentários o seu ranking completo do mais fraco para o mais forte. Não precisa nem argumentar, mas se você quiser, pode argumentar porque vai trazer mais conteúdo para a nossa discussão. Mas deixa aí o seu ranking dos Cavaleiros de Ouro nos comentários. Deixa o seu like aqui no vídeo que me ajuda demais. Se você é novo por aqui, essa é a primeira vez que a gente está se vendo, se inscreve aqui no canal que a gente está trazendo todos os dias conteúdo muito bacana sobre a cultura pop, sobre nerdices em geral. Vai ser um prazer ter você como parte da família Cavaleiro Nerd. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!